Olá a todos os nossos amigos e seguidores da Novo Direito. Hoje, dia 10 de outubro de 2025, a gente tem a alegria de, aqui no nosso estúdio, realizar um dos primeiros episódios do nosso NDcast News, o nosso programa, o nosso podcast sobre atualizações legislativas e o que tem ocorrido Brasil afora, sobretudo em Brasília, né? E hoje eu tenho aqui também, junto comigo, apresentando o podcast, nossa querida sócia Anne Isabelle. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Romero Rodrigues. Boa tarde, meu colega Arthur. E estamos aqui para falar um pouquinho, né, dessas discussões que houve e ainda está para vir mais informações sobre a PL 1087/2025. Né? E estamos aqui, eu sou professora da Novo Direito, sou contadora e sou advogada tributarista. Seja bem-vindo. Primeiro, um prazer muito grande falar um pouquinho com cada um de vocês, agradecer de coração o convite e o rosto que recebi do meu querido amigo, né? Arthurzinho, era um bem muito grande, tenho um carinho, respeito e admiração. Tive a honra de recebê-lo agora recentemente, né, com o Dodô lá na capital federal. Meu abraço, Anne, também, uma honra muito grande também conversar com você e me colocar à disposição, né, para todos os seguidores aí do Novo Direito. O direito sempre tem um horizonte muito grande e de fato, a parte legislativa ela se atualiza a cada dia. E é preciso que a gente esteja, né, conversando para melhor esclarecer, explicar, atualizar todos os seguidores. Mas, inicialmente, assim, me colocar à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu ia até fazer uma introduçãozinha acerca do trabalho do deputado Romero, que dispensa apresentações para quem é de Campina, né? Na verdade, a gente teve, de fato, lá em Brasília há pouco tempo, conhecendo os trabalhos do deputado na Câmara, conhecemos também os trabalhos dos outros, né? Mas é uma alegria muito grande para Campina ter um deputado para chamar de seu, né? Obrigado. É um deputado que é tão ativo com as pautas da nossa cidade, o povo todo de Campina tem um carinho enorme. Deputado que, quando deixou a prefeitura de Campina Grande, deixou com 94% de aprovação, não foi isso? Graças a Deus, a gente está assim, com a confiança e o respeito da população, né? Eu acho que quando você exerce um mandato é uma responsabilidade muito grande. Muita gente assim pensa, vou ser candidato porque de toda forma se tem um certo destaque, um status, mas assim, é uma responsabilidade imensa, principalmente na parte quando você ocupa um cargo de um executivo de gestão. Mas Deus abençoou e deu tudo certo, a gente conseguiu aí sair com a confiança da população. E você mencionando, eu até o trabalho que a gente faz na capital federal, você esteve conosco lá, como eu falei, é bem agitado, né? Na verdade, chegou num dia assim também, numa semana com muita demanda, não pude nem dar a atenção merecida, mas assim, fez ainda o possível. Mas fica para a próxima vez, né? Poder dar uma atenção maior. Não, de jeito nenhum. Foi a gente excelente. até queria convidar para almoçar, não deu nem tempo, foi muito rápido. Mas foi aquele pouquinho que, de toda forma, foi com o maior carinho de poder lhe receber, como eu falei, Alcindor Neto, né? Exatamente. E ficar exatamente me colocando sempre à disposição para mais uma outra oportunidade, que o partido, de toda forma, organizou ali um evento interessante para a juventude. E imagine você pegar jovens talentos, né? Só pegar jovens talentos que a gente tem, não apenas na parte do direito, mas também o futuro da política. A gente sabe que sempre passa por pessoas como Arthurzinho, né? Que além de gostar, ele, de toda forma, tudo que faz com amor, com dedicação e faz com prazer e competência. Obrigado, deputado. É um grande prazer para nós recebê-lo. Mas agora falando um pouquinho sobre o PL 1087 de 2025. Eu vou passar a palavra para a Anne, que é advogada tributarista, né, também contadora, para ela falar um pouquinho sobre o projeto e a gente começar uma conversa. Estamos passando por aquele momento de reforma tributária, onde muitas conversas às classes, o empresariado, os políticos, fez necessário sentar para conversar numa situação que não dava mais para ser adiada. Então, a PL ela veio, né, com essa proposta, mais uma proposta de comentar, de falar sobre isso. E a gente queria saber como foi nos bastidores, né, para chegar a essa votação que foi unânime, mas a gente queria saber
nos bastidores de lá, como o senhor estava, como foi essa conversa? Como é que acontece isso? Principalmente para aquele aluno, aquele estudante e até mesmo a população que nos segue. O que seria essa PL? Poder explicar para a gente como é que acontece isso, na verdade? PL, na realidade, eu acho que, de fato, atendeu uma ansiedade da população brasileira, dos trabalhadores que têm esse nível salarial, né, compatível com o que foi alcançado, com o benefício da isenção. Trabalhadores que recebem até R$5.000 e ainda até R$7.350 em uma isenção parcial, né? Também um benefício, né? Em relação à questão do pagamento, né? Do desconto do imposto de renda que já fica retido na fonte. Razão pela qual também a gente sabe que tem também uma preocupação agora dos prefeitos, dos governadores, dos gestores, porque afinal de contas você desconta na fonte aquele recurso ficava já nas prefeituras, nos estados. Mas enfim, mas é um ganho substancial. O debate foi muito intenso. Você vê que o projeto passou bastante tempo tramitando na Câmara Federal, ao ponto de ter um conflito por conta de uma questão política na Câmara e no Senado. O relator na Câmara foi o deputado Arthur Lira, ex-presidente, né, do Poder Legislativo Federal na Câmara. E, por outro lado, com um rival no Senado Federal, que é o Renan Calheiros, que, inclusive, por conta, supostamente, da demora na tramitação na Câmara, ele apresentou também um semelhante em uma comissão, na Comissão Econômica do Senado Federal. Mas é um conflito político, porque o objetivo seria o mesmo. Então, o projeto, de toda forma, é um projeto encaminhado pelo governo federal, que tem esse objetivo, como eu falei, né, de isentar integralmente quem recebe até R$5.000 e parcialmente até R$7.350 e uma compensação para fazer jus exatamente esse desconto, que a gente sabe que de toda forma tem um déficit, né, na questão da arrecadação. Pessoas que recebem mais de R$50.000 por mês. E aí aplicando-se um alíquota aí de 10%, né, de impacto na questão do salário a ser recebido. Então foi muito discutido. Tudo na Câmara, por incrível que pareça, é bastante discutido. Muito nos bastidores, porque todo mundo apresenta proposta, apresenta emenda, discute no colegiado de líderes, de vice-líderes e assim sucessivamente. A Câmara, por incrível que pareça, ela funciona num formato que toda semana tem uma, duas, dependendo da necessidade até mais, reunião do colegiado de líderes. Colegiado de líderes, todo mundo opina sobre a pretensão que observe em relação a todas as matérias que estão tramitando. Muitas vezes, e é o correto, os líderes levam a opinião das bancadas. Cada partido tem seu líder. Eu estava como líder do Podemos até pouco tempo. Essa semana, inclusive, na discussão dessa semana, eu participei como líder, porque eu estou como vice-líder. Na ausência do líder, eu participei das reuniões dessa semana, que terminou também, não chegou-se a se discutir, mas a medida provisória 1303, que trata também da questão do IOF. Vocês devem ter acompanhado, que não chegou nem a ser discutido o mérito, porque foi apresentado um requerimento para retirada de pauta, e a população não entende. Então o projeto foi derrotado. Na verdade, o projeto foi retirado de pauta. Por que foi retirado de pauta? Numa apresentação do requerimento, e terminou que a quantidade de votos suficiente não obteve para manter na pauta. Geralmente, todo projeto, por conta do conflito que tem hoje da política, uma política muito acirrada, de uma direita mais intensa e de uma esquerda mais também intensa, essa polarização às vezes dificulta a tramitação das matérias. Questão de obstrução. E toda matéria, pode prestar atenção, se você ficar assistindo TV Câmara, toda matéria que é apresentada, dependendo do tipo de... Se não for uma matéria simples, consensual, alguém vai apresentar toda vez, sem exceção, um requerimento de adiamento de votação ou de retirada de pauta. Ou adiar a votação ou retirada de pauta, por conta da polêmica. Toda matéria. Nesse caso, foi de retirada de pauta. E aí, no caso, o projeto não foi discutido o mérito. Qual o prejuízo? Porque, na verdade, era uma medida provisória, ela tem validade na parte do Poder Legislativo. Passou o prazo, ela caduca, então ela deixa de ter eficácia. Mas voltando ao imposto de renda, então, esses projetos se tramitam dessa forma. Os debates internos são intensos.
Aí as categorias também, igualmente, elas ficam opinando ali nos bastidores, elas procuram os partidos, elas discutem, elas apresentam algum tipo de eventual sugestão de mudança e assim sucessivamente. Mas não tinha como ficar contra, por isso que foi unânime. Você vai ficar contra um projeto que, eu diria, ela vai beneficiar a base da pirâmide do trabalhador brasileiro. Verdade. É nessa margem de um salário mínimo a R$5.000 ou até R$7.350. Por isso que foi consensual. Sinceramente, eu participo de muita reunião de bastidor, porque estou como vice-líder. E a gente participa toda terça-feira também de reunião desse colegiado de vice-líderes, que, de toda forma, faz uma análise prévia sobre a matéria. E aí tem deputado do governo, tem representantes do governo, tem também a parte do centrão e a parte da oposição mais radical de todos os partidos. Ninguém acreditava que ia ser unânime. A verdade é essa. Verdade. Se tinha essa dúvida. Então, assim, eu acho que estava aquela expectativa, porque também, de toda forma, a gente sabe que era um projeto de interesse do governo, porque foi um compromisso de campanha do presidente da República. Sim. E esse compromisso de campanha, nós estamos no ano pré-eleitoral. É um benefício, mas era um compromisso também. Que, de toda forma, nós sabemos que vai impactar, quando aprovado no Senado Federal, que vai impactar positivamente, eu diria, no processo eleitoral. Perfeito. Do próximo ano. Mas, assim, a unanimidade a gente não sabia se teria, porque é aquela coisa. Uns torcem para que dê certo, outros torcem para que dê errado. É verdade. Porque Sim. um projeto também impacta na questão do processo eleitoral. É verdade. E foi aprovado na unanimidade, né, na Câmara dos Deputados, e o projeto segue, então, para o Senado. Não é isso? O projeto já seguiu para o Senado. Já seguiu. Lá, no caso, tinha um projeto, como eu falei, tramitando com as mesmas características. Sim. Ocorre que, se aprovado o projeto da Câmara, ele já segue para a sanção. Se o Senado fizesse uma opção, por conta da confusão, do conflito, dessa política que falei, aprovar o do Senado, a do Senado tem que ir para a Câmara. É um caminho mais distante, longo. mais longo. Mas eu Perfeito. acredito que o Senado ele vai analisar o da Câmara, que já está aprovado. Eu tenho a impressão que também, igualmente, no Senado não se terá dificuldade na aprovação, porque senão, se fosse um projeto que tivesse algum tipo de eventual polêmica, tinha pelo menos tido um voto contrário. Unanimidade, Sim. uma coisa que, sim, pelo menos, eu estou com 3 anos quase de mandato. É o primeiro projeto, praticamente assim, com votação nominal. Porque quando o projeto é simples, votação simbólica. Os Sim. partidos apresentam lá, manifestam seu desejo, sua pretensão, sinaliza, porque todo projeto, você diz, partido indica como? O partido diz assim, não, está em abstenção, o partido está liberando a bancada. Não é o caso. Então, quando acontece isso num projeto simples, eles contabilizam lá, pela indicação da liderança, o número de votos e faz votação simbólica. Como era um projeto, de toda forma, que tinha um grau de relevância, de importância, votação nominal. E na votação nominal se conta todos os votos, não teve um voto contra. Então, podemos dizer que ele tem um grau de prioridade, até porque já quer a vigência, já quer não, né? A ideia da lei é que seja já a partir de janeiro de 2026. Começa a vigorar. Aí vai fazendo uma consulta aos contadores e tributaristas como você. A gente sabe que o projeto também, nesse aspecto, assim, eu estou falando porque, de fato, você pode até ajudar nesse esclarecimento, tem o princípio da anualidade, né? Então, a questão tributária, tem o princípio da anualidade, tem uma quarentena, tem todos esses aspectos que regem essa lei da questão. Então, possivelmente, a gente já vai ter ainda esse ano uma resposta, a gente acredita. Do Senado? O Senado deve votar esse mês ainda, né? Ah, sim. Talvez não votou ainda esse mês por conta exatamente desse conflito que falei. Não sei se você acompanha muitas redes sociais, mas aprovado o projeto já na Câmara, por unanimidade, foi para o Senado. Quem vai ser o relator no Senado? Renan Calheiro. Eita. Já está no conflito de briga. O Arthur Lira dizendo, já na mídia brasileira, espero que não crie prejuízo para o projeto do Senado Federal, porque o relator é o rival dele na política do Estado de Alagoas. Então, assim, não pode transformar, não pode se levar de forma nenhuma, em nenhuma hipótese,
um debate de uma política estadual para criar algum tipo de eventual problema, né? Fazer alguma modificação prejudicial à população brasileira por conta de uma questão de uma briga localizada em um estado da federação. O projeto é um projeto de alcance nacional, importantíssimo sobre todos os aspectos, mas já fica essa rivalidade, essa briga, saindo do plenário da Câmara e do Senado para a mídia brasileira. Mas eu acho que vai ser tranquilo, eu não vejo, assim, sinceramente, nenhuma hipótese de dar errado. De dar errado. Perfeito. Deputada, a gente precisa esclarecer para os ouvintes, né, quem está acompanhando a gente, que também tem essas discussões, né, para a grande massa, que há um benefício, né, essa faixa de até 5 mil é a grande massa da população, mas há uma renúncia fiscal. E o país ela precisa ser sustentada, ele precisa ter os tributos, né, por mais que a gente não goste de pagar, né, eu sou uma tributarista, não é que defendo fiamente a questão de pagar, mas é algo que é imposto, é algo que precisa ter a mensuração para que o Brasil ela aconteça, né, as despesas públicas, mas a contrapartida que tantos perguntam por que tirou, né, numa faixa de isenção de até 5 mil e vai tributar uma outra faixa que não gosto nem dessa palavra super ricos, né, que diz que tem os super ricos, mas essa faixa de acima de 50 mil mês, que são para os dividendos, para os lucros, ou seja, pegou uma massa, né, que não tinha uma tributação, não tinha um recolhimento, mas faz necessário a gente explicar aqui de onde se tira e não se tem, né, não se coloca para se sustentar, exatamente. As contas não fecham, né? Já não fecham há muito tempo. Então, só queria assim, qual seria a sua expectativa em relação a uma mensagem para que explicasse para essa população como é que acontece isso, por que eu tenho que fazer isso? É bem simples, na verdade. Todo projeto, quando você faz algum tipo de projeto que seja em isenção, a própria lei de responsabilidade fiscal exige que você também diga de onde vai compensar. Não é simples, assim não é muito fácil. Sou legislador. Isenta todo mundo do imposto de renda. Eu ia sair no prazo da torcida. Só que o projeto passa a ser inconstitucional se você não apontar também uma fonte de recuperação dessa receita. Está beneficiando a base da pirâmide de 5 e também parcialmente, como eu falei, de R$7.350. E todo ano a gente sabe que tem reajuste salarial, né? Tem até um mecanismo lá também para igualmente você ter uma janelazinha para ir também ampliando essa questão da margem de isenção, mas você também tem que dizer de onde vai compensar, porque faz parte da própria lei, porque senão o projeto se torna inconstitucional. Embora você poderia compensar de outra fonte. Sim. De outra fonte de receita. Essa questão que eu falei, mencionei da medida provisória 1303, que tratava de questões específicas relacionadas a IOF. Então, essa aí, ela tinha também um ganho de receita. Vai se ter, em breve, você vai acompanhar, você que é da área tributarista, algum tipo de projeto que vai compensar esse eventual ganho que teria em relação à questão do IOF. Vão mandar algum projeto. Porque senão vai ter que cortar de alguma despesa que também pode ser. Você também pode cortar gastos. Infelizmente, sendo sincero e realista, a gente sabe que se tem uma dificuldade, se tem cobrado isso constantemente do governo federal também, para cortar gastos. Contenção de despesa, que é uma alternativa também de você compensar por algum eventual também projeto desse tipo de isenção tributária. Nesse caso, especificamente do imposto de renda, a compensação já vem exatamente da taxação de quem ganha mais de R$50 mil, que seria R$600 mil por ano. Por ano. Uma tributária. Ela é muito complexa. Muito. E eu digo sinceramente, ninguém sabe nem ao final o que é que vai acontecer, né? Porque é tudo com base em suposições ainda. Suposição. Nem a alíquota ainda saiu. Verdade. Então, a gente tem tanto que se der errado para um lado, puxa para o outro. Se der errado... Tá entendendo? Uhum. Porque assim, ele deixou uma margem para, efetivamente, quando aplicada, você ter uma margem de manobra. Então, assim, era muito complicado. O que se tem hoje entre os profissionais tributaristas é uma inquietação. Então, pronto, aí. Porque a gente está estudando, mas não tem nada... Chega um empresário para fazer um planejamento tributário. Como é que a gente vai fazer um planejamento tributário se a gente não tem ainda as alíquotas CBS e IBS já definidas? Tem para testes.
Então, assim, a gente está num cenário que vamos realmente pagar para ver. Inclusive, o próprio ministro da Fazenda, não foi só um, eu estava como líder da bancada, então participei com o ministro Haddad várias reuniões. E, inclusive, com a assessoria técnica do Ministério, porque a Haddad também você tem que ter uma assessoria muito... Claro. Que faz com base em informações privilegiadas que ele tem do próprio Ministério da Fazenda. Sim. Mas muito polêmica, muita discussão, muita dúvida, muito questionamento até chegar ao final daquele... E olhe que, sinceramente, foi quando se teve mais reunião, foi sobre a questão da reforma tributária. E sempre, muita gente com dúvidas. Eles próprios explicavam, dizia um número lá, que eles tinham informação que pega na Receita Federal, né, no Ministério da Fazenda. Mas, assim, com muita dúvida. A nossa esperança é o que traz a sua essência, que é a simplificação. A simplificação um sonho de muitos anos. Eu acho que tem que deixar aplicar efetivamente para ver o resultado, para saber essa questão, de fato, da alíquota a ser aplicada, que você sabe que ela pode ter uma variação, né? Isso. E, assim, até 2032... vamos trabalhar, não é nem dobrado, é triplicado, porque a gente vai estar no sistema antigo e o novo. E eu acredito que a simplificação só vai vir depois de implantado 100%. Com um detalhe, que nós temos um tributo que é muito municipalista, que é o ISS. Nós temos um tributo que é muito dos estados, que é a questão do ICMS. Quando você transformar em um imposto único, como será o retorno? Porque, imagine, esse... lapso temporal pode quebrar uma cidade, pode quebrar um estado. Na verdade? Sim. Então, assim, por isso que ele é muito... Eu diria... Estamos na torcida, principalmente você aí, que é da área, para dar tudo certo, mas assim vai ser uma caixa de surpresa. Vai sim. Imagino. Vamos ter muitos podcasts para conversar sobre isso até lá. Estamos à disposição. Pois pronto, deputado Romero, a gente gostaria de lhe agradecer pela presença. Hoje foi um dia muito especial para a gente lhe receber aqui. Somos de Campina, né? Eu, Anne, a Novo Direito, todos os nossos professores são de Campina. E onde chega em Campina Grande, que se fala no nome do senhor, sempre a gente encontra boas referências, né? Bons comentários. Então fica o nosso agradecimento, a nossa felicidade em lhe ter aqui conosco. E no mais dizer que estamos sempre aqui também à disposição na Novo Direito. Não, o agradecimento é meu. Fiquei muito honrado. Eu estava em débito, inclusive em dívida. E vim até aqui. Os estudos ficou belíssimo, fantástico. Parabéns. Está assim, de muito bom gosto. Não sei se foi Anne, se foi você, quem foi, mas... Um pouquinho de cada. Tudo muito, muito legal. Obrigado. Parabéns, de verdade. E sempre à disposição. Esses temas, de fato, assim, o legislativo a gente faz parte, mas, sinceramente, é muito abrangente, né? A gente está falando em questão tributária, mas todos os temas passam pela Câmara e pelo Senado, todos, sem exceção. É verdade. Então, assim, é muito complexo. Agora está se discutindo, por exemplo, a questão da reforma administrativa. Imagine o quanto é polêmica a reforma administrativa. Se a gente estava falando na questão da reforma tributária, meu Deus, a reforma administrativa, sinceramente, eu não sei nem se vai conseguir chegar ao final de um projeto que consiga ter, eu diria, ambiente favorável para aprovar essa tão sonhada reforma administrativa, porque é muito complexo, mexe com todas as categorias, com todos os níveis, questão salarial e muitas outras questões assim, que são importantes. Então, isso é o Congresso Nacional, Câmara e Senado, todos esses temas. Então, no que eu humildemente puder contribuir, então, vou estar sempre à disposição do Novo Direito, porque acredito muito em você. Muito obrigado. Muito obrigada e, mais uma vez, né, em nome da Novo Direito, dos professores, de toda uma equipe, já crescemos bastante em tão pouco tempo. Somos a gente fez 20, um pouquinho. 23 professores, 23 professores, todos de Campina. Eu sempre digo, nós somos pessoas, no popular, amostradas, somos pessoas boas. Tem muita gente boa de Campina aparecendo, não só para Campina, para o Brasil e para o mundo. E é isso que a gente quer mostrar. É um pouquinho da política, é um pouquinho do direito, uma responsabilidade social também, porque a gente leva informação. Eu acredito que a gente também ajuda o público quando ela entende os seus direitos, ela entende como é que a estrutura do Brasil funciona. Isso também tem um fundo social nessa comunicação que a gente passa dessas informações. Eu acho que temos um propósito, né, em relação a isso. Muito obrigada. Então, parabéns, eu que agradeço a vocês. Obrigado. E até a próxima, que Deus abençoe todos. Obrigada. Até mais.